Olá, novamente. Vamos continuar nossa aula 2 e esse é o vídeo 2, tá? Existem aí uma série de efeitos aerodinâmicos do vento sobre as massas construídas, né? Então, dentro da cidade, a gente consegue observar, na verdade, consegue analisar aí vários efeitos que são provocados pelo vento. O primeiro deles é o efeito pilotis, e esse efeito é que ele acontece quando uma corrente de ar ela passa sob o edifício, né, sobre essa edificação. Então isso acontece quando o edifício, no caso, ele possui a sua parte térrea formada por pilares. Então essa distância, né, entre o solo e de fato a estrutura, digamos assim, tem esse espaço que pode circular o vento. E a entrada desse vento nesse espaço, ela ocorre de uma forma mais difusa, né, mais espalhada. Mas a saída dela, ela tende, esse fluxo de ar ele tende a ganhar uma certa aceleração. Então já é um aspecto aí que a gente tem que observar com mais atenção. Um ponto interessante também da gente analisar é que esses espaços embaixo da edificação tornam ali aquele ambiente mais permeável ali aos pedestres, né? Então é uma área sombreada que as pessoas podem usufruir aí para diversas atividades. E então isso é um ponto bem legal. Mas aí tem a parte aí desse efeito aerodinâmico do vento, então a gente tem que tentar equilibrar esses dois aspectos. E um exemplo que eu trouxe para vocês é o Palácio Gustavo Copanema, no Rio de Janeiro, que a gente já percebe ali na parte térrea esses pilotis. Um outro efeito é o efeito de esquina ou efeito de canto. Esse fenômeno aqui é quando a corrente de ar ela passa aí pelos cantos das construções, né, e provoca aí um certo desvio desse fluxo de ar e também um certo aumento dessa velocidade desse ar. Então, a gente pode também buscar algumas possibilidades para tentar reduzir esse efeito na própria estrutura até, né, da construção. Então, a gente pode arredondar os cantos dessa construção, adensar ali as partes mais baixas dessa edificação com vegetação, para tentar reduzir esse efeito, colocar também construções em vários níveis decrescentes, tá bom? A gente vai ver cada um deles agora. Por exemplo, o primeiro aspecto para a gente tentar, né, controlar, amenizar o efeito de esquina é fazer aquela edificação, colocar com cantos arredondados, né? A gente percebe que teria aí uma pressão um pouco mais distribuída e não causaria tanto efeito até na estrutura. Um exemplo que eu trouxe para vocês é a unidade habitacional de São Paulo, que a gente percebe que todos os blocos eles são de forma mais cilíndrica, né, toda arredondada, e a gente perceberia aí que já haveria um fluxo menos intenso aí nos cantos, se fossem aí edificações mais ortogonais. E um outro exemplo que eu trouxe é o Copan, localizado em São Paulo, que tem esse formato aí mais em S. Inclusive, uma entrevista com o Oscar Niemeyer, ele comentou até que esse formato também seria para dar um pouco mais de fluidez aí à passagem do vento, né? E não ser um bloqueio, digamos assim. Outra forma de atenuar esse efeito de esquina é adensar os cantos aí com vegetações, né? Pelo menos aí um pouco na altura aí dos pedestres. Um exemplo disso eu trouxe aí um residencial que a gente pode observar na parte direita aí uma camada aí de vegetação que já ajuda bastante aí a atenuar esses efeitos de esquina. Outra forma de atenuar esse efeito é fazer, né, construções em vários níveis decrescentes para tentar aí atenuar um pouco, reduzir um pouco essa questão. Um exemplo que eu trouxe é um templo localizado no México, que a gente pode perceber que essa estrutura escalonar reduziria aí esse efeito de esquina. Claro que esse formato, né, dessa estrutura, ela não é tão usual atualmente, mas a gente percebe que se fosse, por exemplo, um edifício mais ortogonal, a pressão do vento ali sobre ele seria mais intensa. Um outro efeito que a gente vai discutir é o efeito Venturi, também conhecido como efeito funil, que é basicamente um fenômeno de corrente de ar
que é formado aí, que forma um coletor de fluxos. E esse coletor de fluxos, ele é criado aí pelas construções próximas, né? Que acabam gerando um formato de funil, né? Por onde o vento passa e pode causar uma certa aceleração também do vento. Outro efeito é o efeito de barreira, que é um fenômeno de corrente de ar com desvio em espiral. Como assim? Eu tenho uma estrutura, né, uma edificação, o vento vai, incide nela, encontrou o obstáculo, então vai o quê? Desviar dela. E nesse desvio, né, quando o vento aí ele desvia e tende a voltar para seu percurso original, ele cai, digamos assim, e faz essa espiral. Mas a gente pode tomar partido desse efeito, né, desse caimento do vento, digamos assim. Desse tomar partido, né, dessas características é a gente tentar orientar ali a nossa edificação a favor dos ventos dominantes e a favor também desses conhecimentos que a gente tem em relação a esses efeitos aerodinâmicos que são produzidos. Por exemplo, aqui, o arquiteto ele propôs, no caso, além dessa edificação central mais linear, ele propôs aí mais bloquinhos perpendicular, digamos assim, à estrutura central. E esses bloquinhos funcionariam aí como a entrada do vento. Por exemplo, quando o vento viesse, desviasse, ele fosse cair e formar espiral, antes de formar espiral, esse vento entraria nesses espaços desses novos bloquinhos. O que a gente pode observar, por exemplo, aqui nessa habitação de interesse social, localizada também em São Paulo. Então, a gente pode aí tomar partido de alguns, do conhecimento, né, desses efeitos aerodinâmicos para poder otimizar, né, a entrada do vento nos nossos espaços. Um outro efeito bem interessante é o efeito de canalização. Como o próprio nome já diz, né, vou canalizar aquele fluxo de ar para algum lugar. E a formação desse canal ela é formada pelas próprias construções. A disposição dessas construções no espaço acabam gerando aí esse canal por onde o vento vai passar, né, e se guiar. Isso gera também uma aceleração dos ventos aí por meio desse canal. Até porque, se eu tenho um canal livre, então o vento vai passar aí de uma forma mais livre, sem obstáculos. Mas a gente deve observar, por exemplo, diante desse efeito, algumas questões relacionadas, por exemplo, à implantação das nossas edificações. A gente observa aqui que o vento está vindo da esquerda para a direita e que as primeiras unidades habitacionais elas estão recebendo vento, mas as outras duas, né, as posteriores, são unidades ali mal ventiladas. Então, entre elas, a gente já percebe o quê? Que tem uma sombra de vento. Então, o vento ele não consegue chegar nas outras unidades. Então, o que é que eu posso propor, né, para tentar otimizar essa ventilação aí? Eu posso, por exemplo, rotacionar essas edificações. Eu rotacionando, eu ainda tenho um canal central, né, de ventilação. Tenho ainda o probleminha relacionado às edificações posteriores que não chegam a ser ventiladas, mas as primeiras duas edificações, né, olhando na vertical, elas já têm agora duas fachadas que são incidência de vento. Então, isso já é um ponto positivo, pelo menos para essas duas primeiras. Mas eu não quero apenas nas duas primeiras, eu quero em todas. O que é que eu posso fazer? Posso tentar aí deslocar elas, né? Deslocar de uma forma tá organizado, mas de uma forma que a primeira, quando o vento desviar da primeira, isso já possa ser um canalizador para entrar na segunda edificação. E conforme seja aí a distribuição de vento, isso vai poder otimizar essa ventilação nos outros espaços, né? Que o vento, que a edificação, as primeiras, apesar de serem barreiras, elas podem ser também algumas edificações canalizadoras, né? Bateu, o vento incidiu nela, desviou, mas esse desvio está desviando para as outras edificações. Então, a gente pode atentar a isso também. Um outro efeito é o efeito de Wise. Esse efeito aqui, ele é quando os ventos fortes, quando os ventos incidem fortemente aí sobre as fachadas
E a tendência dele é formar essa espiral, né? Ah, não consegui passar pelo edifício, encontrei uma barreira muito forte, então eu vou voltar. Então ele cria aí uma zona de turbulência aí nesse caso entre esses dois edifícios. Um edifício frontal aí mais baixo e um posterior um pouco mais alto. Então ele criou aí uma certa turbulência entre esses dois edifícios, que pode ser incômodo, né? Então a gente tem que analisar também isso. Assim, são vários fatores que a gente precisa verificar, né? O nosso entorno, o formato das nossas edificações, os efeitos que o vento, o sol, enfim, uma série de coisas que a gente analisa pontual, mas depois a gente tem que agrupar elas para tentar projetar de uma maneira mais adequada. E a aula 2, o vídeo 2 de hoje foi isso, a bibliografia é essa, tá? Já disponibilizei para vocês, tá bom? E bons estudos e até mais. Anotem as dúvidas. Tchau!